Olá, meus queridos estudantes, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. A nossa aula de hoje a gente irá falar sobre a urbanização brasileira. Pois bem, o que é cidade? A cidade ela é uma construção humana, ela é caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e de atividades econômicas. Bem, de acordo com o seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades elas se configuram de diferentes formas. É por isso que as paisagens urbanas, elas podem ser muito diferentes uma das outras. Atualmente, a gente vê que as cidades, elas concentram a maior parte da população. A gente vê que reúne-se várias atividades econômicas e também influencia o modo de vida e as atividades econômicas rurais. Olha só que a gente vai ver também um pouquinho sobre as cidades de origem espontânea. Bem, pessoal, muitas cidades brasileiras, elas se originam do crescimento de antigos povoados. Essas cidades, elas surgiram e cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas, Então, a origem é considerada espontânea. O que a gente vê, e pode observar que as primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil, elas se localizavam ao longo da faixa litorânea e se distribuíam de maneira dispersa e isolada. A gente vê que São Vicente, no atual estado de São Paulo, ela foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerado a primeira vila do Brasil. Olha só, pelo que a gente vê nessa imagem que eu trouxe para vocês, que à medida que as vilas cresciam e se tornavam mais importantes, elas eram reconhecidas como cidade. A gente vê que algumas cidades brasileiras, surgiram realmente dessa necessidade de proteger o território de invasões dos estrangeiros, Como a gente vê eu trouxe essa imagem para vocês, que é parte da cidade de Belém, estado do Pará. A gente vê o quê? Que a cidade de Belém, no atual estado do Pará, ela foi fundada com esse objetivo, em 1616. Os colonizadores, eles construíram o Fonte do Presépio, hoje chamado de Forte do Castelo. E o núcleo urbano foi se desenvolvendo, em torno do norte. Olha só. Aí a gente vê o seguinte, que eu trouxe para vocês ainda das cidades de origem espontânea, Algumas cidades, elas se originaram, do crescimento, de povoados, fundados ao longo do caminho, dos tropeiros, E esses tropeiros, eles eram mercadores que transportavam, animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração de ouro e também no interior do Brasil. Eles foram chamados de tropeiros para conduzir as tropas de mulas. E a gente vê o seguinte, que nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos, ou fazendas que deram origem a muitos povoados. Então, o crescimento desses povoados resultou na formação de diversas cidades. São os casos, por exemplo, das cidades de Ponta Grossa, no estado do Pará, e de Sorocaba, no estado de São Paulo. E também a gente vê que há também cidades, que se originaram da exploração de pedras, e metais preciosos. Durante o século XVIII, a mineração, no interior do país impulsionou a criação de núcleos, de ocupação em regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás, e Mato Grosso, O que a gente vê? Que em Minas Gerais, as cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará surgiram, com a exploração do ouro. No Mato Grosso, a cidade de Cuiabá surgiu da exploração de pedras e metais preciosos. O que a gente vê? Que essas cidades, elas surgiram de pequenos povoados, formados por pessoas que procuravam diamantes e ouro.
E a notícia da descoberta de pedras e metais preciosos nessas regiões se espalhou, né, e atraiu muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil. Então, com a chegada de novos moradores, aumentaram as construções e o comércio, os povoados cresceram e transformaram-se em cidades. Olha só. Bem, pessoal, eu espero, né, que vocês tenham compreendido, né, a nossa videoaula. Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem novamente e tentem, né, ouvir com mais cautela, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.